Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 29 de abril. Hoje a igreja celebra a festa da Virgem e Doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena. Ela viveu de 1347 a 1380. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 14, versículos de 21 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Judas, o que não era o Iscariotes, perguntou a Jesus: Mestre, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Porque a palavra que eu vos disse não é a minha palavra, mas é a palavra que o Pai me enviou a dizer. Eu vos falei muitas coisas agora, mas quando vier o Consolador, ele vos revelará todas as coisas, vos ensinará e vos recordará tudo o que eu disse. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos a nossa caminhada pascal, vivendo a quinta semana da Páscoa, já nos preparando para Pentecostes. A liturgia continua a fecundar a minha vida e fecundar a sua vida também. Nesse momento, todas as leituras querem ser como águas benfazejas que vão fecundando o solo de nosso coração. Porque é no coração de cada homem e de cada mulher que a palavra quer germinar. É no coração de cada homem e de cada mulher que Jesus quer produzir os frutos. Mas faz-se necessário que este homem e esta mulher abra o seu coração para as novidades de Deus. Porque o coração só pode ser aberto de dentro para fora. Hoje, na primeira leitura, nós já encontramos a dualidade entre a alegria de acolher a palavra de Deus, mas também o perigo que a palavra de Deus representa para aqueles e aquelas que vivem nas trevas. Para aqueles e aquelas que têm pensamentos e sentimentos contraditórios aos ensinamentos do Senhor. De tal modo que a palavra de Deus sempre vai encontrar obstáculos. E às vezes obstáculos até dentro da própria igreja, dentre os próprios cristãos, quando nós não queremos viver os ensinamentos de Jesus. Quando esses ensinamentos de Jesus significarão para nós ter que sair de uma comodidade, ter que deixar para trás coisas erradas que estamos fazendo e buscando. Por isso a palavra, então, nesse momento, vira um sinal de contradição. Porque muitas vezes Jesus será um sinal de contradição na vida e na história de cada homem e de cada mulher. O livro dos Atos dos Apóstolos hoje, então, nos apresenta as dificuldades de Paulo e de Barnabé para o anúncio da palavra. A palavra, com o poder do Espírito, chega até as realidades humanas, mas encontra também oposição daqueles e daquelas que são contrários aos ensinamentos de Deus. E o evangelho de hoje, Jesus já começa a falar do Consolador. Nós estamos no capítulo 14 de João, que é um discurso de despedida de Jesus e que quer responder a perguntas assim: o que será dos discípulos depois da partida de Jesus? O que acontecerá com eles? O que vai persistir depois da partida de Jesus? Como será a missão depois da partida de Jesus? Então, o discurso começou a falar de coisas muito importantes, de temas muito importantes. Por exemplo, esses dias temos falado da videira verdadeira, do ramo que precisa estar ligado ao tronco, também do amor mútuo que nasce do amor de Jesus,
Também falava do ódio que o mundo teria pelos discípulos de Jesus e também da necessidade dos discípulos odiarem o mundo, não o mundo físico e geográfico, mas pensamentos e situações contrárias, mundanas e que são contrárias aos ensinamentos de Jesus. Também agora nós começamos a falar do segundo anúncio de Jesus sobre a vinda do Consolador. O primeiro anúncio ele vai falar do Espírito da Verdade. Agora ele fala do Espírito Consolador. Um Espírito que traz a verdade, que traz a iluminação, que faz cada homem e cada mulher compreender os mistérios de Deus, mas também que consola principalmente nos momentos de dores, nos momentos de perseguição, de tribulação. É o Espírito de Jesus que estará com seus discípulos. Em suma, significa que Jesus não abandonou seus discípulos. Jesus não está ausente da missão. Por isso, hoje no Evangelho, ele vai dizer: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ele será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele, porque para compreender as coisas de Jesus, entender os mistérios da vida de Jesus, faz-se necessário o amor. O amor é esta chave que vai abrindo para mim, para você, os mistérios de Deus. Então Jesus diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. A palavra de Jesus é uma força viva. Não é uma teologia, não é uma filosofia, não é um corpo doutrinário, não é uma moral. Mas a palavra de Jesus é uma força viva. E é uma força que ainda hoje tem o poder de reavivar homens e mulheres, fazendo com que seus olhos se abram, seus ouvidos também se abram, seus corações se sensibilizem, e eles possam compreender os mistérios de Deus, como aconteceram na vida de tantos santos e de tantas santas, que foram capazes de ir além da tradição, além da cultura, além do cultico, para poder compreender os mistérios de Deus. E Jesus diz: aquele que me ama e guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Nós somos templos do Espírito Santo, vai dizer o apóstolo Paulo depois. O Espírito que habita em nós, que vive em nós. O Espírito que vai desvendando para nós os mistérios mais profundos de Deus e que vai fazendo com que eu e você conheçamos as palavras de Jesus, não somente na sua materialidade, não somente academicamente, mas cairoticamente, como tempo de graça, como acontecimento de graça. Nós tivemos diversas indagações. Por exemplo, Tomé vai perguntar: mas nós nem sabemos para onde você vai. Como é que nós vamos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus diz: eu já estou há tanto tempo com vocês, Filipe, e vocês não me conhecem? Quem me conhece, conhece também o Pai, porque eu e o Pai somos um. Agora, novamente, outro discípulo é Judas, não o Iscariotes, que vai perguntar: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? É uma pergunta séria, porque aquele que está somente com as ideias do mundo, aqueles que conhecem Jesus somente academicamente, somente com as informações humanas, esses não terão o conhecimento profundo do mistério de Deus. Eles não. Jesus diz: primeiro é preciso que me amem e guardem as minhas palavras. Assim, eu e o Pai viremos e habitaremos nele. Porque ele me ama, porque ele guarda a minha palavra. E a palavra que eu vos disse não é a minha palavra, mas é a palavra do Pai, que o Pai me enviou a dizer: por isso aquele que me ama guarda a palavra, e aquele que guarda a palavra fez-se morada para Deus, para o Filho e para o Espírito Santo. Então agora vem a promessa do Consolador. Quando vier o Consolador, ele vai vos recordar e ele vai vos ensinar. Ele vai vos ensinar todas as coisas que agora vocês não têm como compreender. Nesse momento histórico vocês não compreenderão, mas o Espírito vos ensinará. E ele vos recordará também todas as coisas que eu vos falei. Meus irmãos, minhas irmãs,
peçamos o dom do Espírito do Senhor. Supliquemos a graça de compreender os mistérios de Deus. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Paz e bem.